Agora sim, boa noite oficial e gravando. É a frase que a gente mais falou aí durante essa semana, né? Durante esse semestre que se passou, que é o gravando e o boa noite oficial. Bom, foi com muito carinho que nós três preparamos esse momento. Estamos eu, Samantha, para quem não me conhece, da área da pedagogia, professora Edna, Ariane, se quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Por ordem alfabética, Ariane, pode ir você. Boa noite, gente. Eu sou a Ariane, sou da Educação Básica, trabalho com português e redação. E tem 2 anos, né, que eu venho também participando, né, por trás da parte de metodologias ativas. Fiz a pós, participei de diversos grupos e agora estou começando aí na parte da capacitação. Boa noite, sejam bem-vindos e vamos aí juntos até meia-noite, né, gente? Isso aí, vamos lá. Mão na massa que não vai faltar, né? Boa noite, gente, paz e luz para vocês. Com grande alegria que a gente retorna, né, para estar mais uma vez batendo um papo com vocês, trocando experiências, compartilhando conhecimentos e com muito, mas muito otimismo e esperança para começar esse novo ano aí. Vamos com força, garra total. É isso. É um ano de muito trabalho, ainda de muito desafio, mas a gente aí com mais esperança também, tudo encaminhando aí para se ajeitar da melhor forma possível. Bom, nos foi dado um tema, né, uma ideia muito desafiadora para a gente conversar. Primeiro, pensar em metodologia ativa para um grupo de professores que já vem trabalhando com metodologia ativa e buscando se aperfeiçoar cada vez mais nesse tema, ou nessas técnicas, ou nessas estratégias que a metodologia ativa propõe para todos nós. E um segundo desafio é a gente pensar numa transformação pós-pandêmica, né, gente? A gente ainda nem sabe como isso tudo vai acontecer, mas a gente já tem aí algumas previsões, considerando todas as transformações que vêm acontecendo até aqui. A educação, ela vem pedindo transformações há muito tempo. A educação, ela vem gritando e pedindo essa transformação há muito tempo. A pandemia acelerou o processo, mas talvez não tenha se transformado como um todo na sua essência, que é aquela postura do professor, que é essa metodologia que a gente tanto fala, que é a didática que a gente tanto fala. Então, a gente tem aí realmente um grande desafio, que é subir nesse carrinho acelerado e acompanhar tudo isso que vem acontecendo. A gente colocou uma imagem. Opa! A gente colocou uma imagem para vocês olharem essas figurinhas. Pelas carinhas que eu tô vendo aqui, tem gente que não vai lembrar de muita coisa que tá aí, não. Umas carinhas novinhas. Mas acho que alguns vão lembrar de pelo menos algumas dessas imagens que estão aí. Quem pesquisou em Barça, quem falou MSN, quem teve disquete, internet de escada, e várias outras questões aí dessa tecnologia. Gente, aprendemos muito, né? Nós conseguimos aí muita coisa por meio dessas ferramentas. ICQ... Bem que a Ariane disse, isso aqui o povo vai gostar. Eu falei, isso não é da minha época, não. Isso aí vocês estão... Essa monta não era da época dela. Eu falei, pode colocar que o povo vai lembrar. Não é também não, né, Rafaela? Eu tô vendo a Rafaela com o dedinho ali. Esse não é da minha época, não. Bom, e aí a gente tem muitas questões que foram sendo modificadas. Vou passar mais um, né? Para vocês verem quanta coisa foi inserida. Será que nessa época a gente pensava em ter um banco digital, por exemplo, da forma como é hoje, né? Claro, o Nubank aí como agência de pagamentos, mas será que a gente teria essa ideia, né, de ter tudo na palma da mão? Olha quanta informação tem aí para os nossos alunos e para nós,
que apesar da gente ter passado por aquilo, a gente se atualizou, né, gente? A gente também tem um celular com todos esses desenhos aí. Então, tem WhatsApp, tem TikTok, algumas, Uber, iFood, são todas as ferramentas do Google que estão aí para facilitar. Não sei vocês, mas se eu não coloco o Google Agenda, eu não lembro de todas essas reuniões de planejamento. É reunião de disciplina integrada, é colegiado, é capacitação. Esse negócio tem que estar aqui no meu celular. Então, a gente vai utilizando também a favor aí do nosso dia a dia. Então, a gente utiliza essa tecnologia a favor também para facilitar o nosso dia a dia. Eu não vou me prender muito nessas transformações, que vocês já estão ouvindo desde antes de ontem muito sobre isso. Mas eu quero que vocês pensem também que não foi só isso que modificou. A forma como a gente enxerga o ser humano, né, como a gente enxerga determinados sujeitos na sociedade, a forma como a gente pensa na aprendizagem, apesar de que teóricos, olha, há séculos atrás falavam de fundamentações das metodologias ativas, né? Mas a gente vem vendo transformações em vários requisitos. Não sei se tem alguém aí da área de linguística, quando a gente fala assim, nós somos compostos de várias vozes, né? Então tem a questão social, tem a questão do conhecimento, tem as questões que vão aí formar a gente enquanto professores. Então, a nossa postura em sala de aula, ela vem sendo influenciada por muitas questões ao nosso entorno, né? Então, a forma como nós enxergamos muita coisa vai influenciar aí na nossa postura enquanto docente. Então, como eu penso que o meu aluno aprende? Como eu enxergo esse aluno? É só mais um número? Ou é uma pessoa com desejos, com sonhos, com ansiedades, que busca uma formação? Qual é o perfil, né? A gente fala tanto hoje de persona. Será que eu realmente enxergo essa persona? E isso tudo vai influenciar aí na nossa postura, a nossa história, a forma como nós estudamos. Isso tudo vem aí diretamente influenciar como nós vamos lidar com o conteúdo, como nós vamos lidar aí com os alunos em sala de aula. Bom, então, tanta transformação, um aluno com tanta informação, uma sociedade cada vez mais conectada. Mas, o que a gente pode esperar aí, então, depois de um 2020 desse, hein? Bom, e aí a gente pensa, né? Nós tivemos aí um ano, foi transformador. Eu acho que as palavras inovação e desafio nunca estiveram tão presentes, né, nas nossas vidas. Eu acho que nós, professores, nós tivemos que nos desconstruir. Se antes o quadro e o pincel eram suficientes, de março para frente ele passou a não ser mais. Nós deixamos de ver o aluno todos os dias, né? Pessoalmente, passamos a ver através de uma tela de computador. E muitas vezes a gente vê apenas uma foto, às vezes uma letra, né? Muitas vezes a gente não vê sequer o rosto do aluno. E nós chegamos no maior desafio. Eu, enquanto professor, eu digo que o meu maior desafio foi: e agora? Como eu vou dar aula? Como saber se a minha aula está boa se eu não consigo nem ver o rosto do meu aluno? E se antes, né, era tão necessário, já que os nossos alunos têm toda essa conectividade, eles têm todas essas ferramentas, né, nas mãos deles, eles têm ali, quer saber de alguma coisa? Tem o Google, eu sou professora de português. Antes os alunos liam texto e, professor, essa palavra significa o quê? Hoje eles não me perguntam, eles já pegam o celular, no mesmo momento eles colocam lá a palavra, o significado, eles já têm ali na hora o que aquilo significa. Então, se antes era tão necessário nós repensarmos a forma do nosso aluno aprender,
no ano passado, em 2020, isso se tornou extremamente necessário, né? Inovar, transformar as nossas aulas, mudar a forma de ensinar se tornou, assim, essencial. E aí vem a perguntinha que está aí para vocês, né? E como fica a educação? O que nós vamos esperar depois de tudo que vocês vivenciaram, né, no segundo semestre do ano passado, depois de tudo que vocês ouviram, né, vocês estão aí imersos há 2 dias em reuniões, palestras, depois de todas as experiências, depois de todos os acertos, porque nós erramos, nós acertamos, nós consertamos os nossos erros, erramos novamente, depois de tudo isso, né, como que fica a educação? O que vocês pensam? Como que vocês acham que vai ser daqui para frente? Porque nós esperávamos, eu pelo menos entrei em dezembro, com uma certa certeza de que em 2021 eu voltaria a ver os meus alunos presencialmente, né? Mas não voltamos e não sabemos quando. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a responder essa pergunta. Para isso, eu vou colocar o link aqui para vocês. Vocês vão entrar no link aqui e vocês vão responder essa pergunta. Vocês terão uns minutinhos para vocês responderem, depois nós vamos discutir um pouquinho em relação a isso, né? Então, pensem nos desafios, em tudo que vocês vivenciaram, em tudo que os alunos de vocês, né? Vai pedir um código, a Samantha colocou o código aí para vocês. Então, pensem aí no que os alunos esperam, o que vocês esperam, como que essa educação, como que fica essa educação agora? Como foi, né? Como tem sido, quais os desafios vocês estão percebendo ou estão tendo para essa retomada, ou as suas perspectivas para uma retomada presencial. Como pensar aí nessa aula engajadora, inovadora, significativa, que a gente tem falado aí nesse período. Como tornar aí essa aula mais real, que o aluno enxergue isso realmente em sociedade. Então, como fica a educação no meio de tanta transformação? Como torná-la atrativa, principalmente, né? Como fazer o aluno olhar nos nossos olhos, não será apenas a letrinha ou, né, a fotinha que a gente sempre vê deles, né? Podemos até pensar nas experiências, né, que nós tivemos, principalmente no segundo semestre do ano passado. Vivenciaram, sim, tudo que foi vivenciado, todos os medos que enfrentamos, né? E que ainda vamos enfrentar. É unânime, né? Muito desafiador, a gente precisa de adaptação, a gente tem um sentimento de incerteza que vem aí, né, é resultado dessas mudanças todas que vem acontecendo. A professora Edna ainda vai falar um pouquinho sobre, não é pane não, né, mas é quase esse pane todo que vem por aí. Né? Então, a necessidade desse engajamento que se faz mais difícil, que exige de nós muito planejamento, que exige de nós muito estudo, muita conversa, né, interdisciplinaridade, projetos, problemas, estudos de caso. Eu vi ali a maior participação ativa do aluno, eu acho que talvez esse seja o nosso maior desafio, né, a participação do aluno. Eu li ali, na hora que a Edna desceu um pouquinho ali, a angústia de se o aluno está realmente aprendendo. Então, como avaliar esse processo? Como perceber se nós estamos atingindo o nosso objetivo? Então, como trazer esse aluno para nós? Né? Como não deixar ele dormindo ali com a câmera desligada, né? E fazer com que ele realmente dê essa devolutiva para nós.
ainda mais com a facilidade que eles têm hoje, né? Hoje as aulas são gravadas, então eles não têm que necessariamente estar naquele momento na aula, né? A participação acaba que ficando um pouco de lado. Eu também acho que acelerou muito o processo de inovação e a inserção de ferramentas e de metodologia ativa é um passo sem volta, né? Também acho que a criatividade é um ponto essencial, um ponto forte para nós. Eu falo assim, que a gente tem que ser muito criativo e a gente tem que planejar, gente. É pensar mesmo qual é o meu objetivo, como que eu faço para chegar lá, que estratégia que vai facilitar, né? Realmente pensar nisso com muita criatividade, isso vai ser bem forte. Dinâmica, veloz, atrativa, desafiadora. Me deu vontade de ler bem rápido, assim. Não é por conta dos espaços, mas de tão forte que ficou, né? Olha só, tem que ser dinâmica, veloz, atrativa, desafiadora. Eu acho que é isso mesmo. Que a aula ela vai ter que trazer tudo isso. As dispersões, né? O aluno estando em casa, estando no online, são aí desafios que nós vamos enfrentar e nós, enquanto professores, vamos utilizar das nossas habilidades, das nossas competências para tentar aí enfrentar ou ultrapassar mesmo todas essas barreiras que nós estamos enxergando. Os problemas a gente está enxergando, e agora a gente precisa pensar em formas de minimizar isso ou solucionar aí de alguma forma esses problemas. Bom, gente, queria falar uma coisa para vocês. O time de professores que nós temos é de excelência. Acredite em vocês, né? Ouse, converse, busque ouvir experiências, fale dos seus erros. Olha, eu tentei fazer isso, não deu certo. Você tem prática nisso? O que você acha que eu errei? O que você acha que eu posso fazer diferente? Vamos aproveitar os nossos docentes. A nossa equipe, o nosso time de docentes é espetacular. Vamos aproveitar isso, né? Ousem, gente, vocês são top, vocês não estão aqui por acaso, né? Vamos ter aí essa criatividade, essa ousadia que está aí entre os nossos 7 pilares. Acho que uma coisa que a gente aprendeu muito durante esse tempo, né, foi, eu costumava dizer sempre que quando fez 9 meses da pandemia, eu disse que o mundo estava gestando uma nova era, né? Estava em gestação. E a gente teve aí uma redescoberta dos nossos valores. E um desses valores aí é a humildade. E quando você fala, Samantha, de trocar ideias, sabe? De perguntar, de questionar, de não se deixar envolver por aquela crosta, né? De que eu sou mais, sabe? Eu sei tudo, eu sou autossuficiente, né? Então, eu acho que não é isso aí. A humildade, eu acho que vem bater na nossa porta para falar, olha, você também tem falhas, sabe? Então, conversa, né? Troca, sabe? E o contrário também, né, tia Edna? Sim. Deu certo, conte, divulgue, né? Exato. Deixa as pessoas participarem disso. Sabe? Então, junto com a humildade vem a empatia, né? Opa, peraí, o que eu posso ensinar? O que eu posso aprender ainda? A gente é eterno e constante aprendiz, mas a gente também é ensinante em algum momento. Então, vamos fazer essa troca, vamos compartilhar, porque isso aí é bacana. Vamos trocar a nossa tela aqui, tia Edna? Sim. Bom. Vamos lá. Contigo, Samantinha. Bom, aí a gente vem falando que a sociedade mudou, né? Tanta coisa mudou, a educação precisa mudar, só que muitas vezes ela ainda é encarada assim. Tem uma sociedade toda transformadora e educação contra, né? Educação lá do outro lado, resistindo a essa transformação. Só que agora a pandemia impossibilitou essa briga, né? Que a educação ela teve que abraçar todo esse processo. Ela não conseguiu aí
fugir dessas amarras ou dessas desamarras, né? Desse rompimento de amarras todas que surgiram aí. Então, aqui fica realmente um questionamento, né? Será que as nossas aulas, será que a nossa educação, ela está alinhada com tudo isso que está acontecendo no mundo? Ou nós estamos sendo inimigos da sociedade? Nós estamos andando em sentido contrário? Eu aprendo muito com a Lívia Ciassi no sentido de inovação, sabe? Ela sempre me provoca muito. Quando eu escuto ela, me dá uma sacudida. Ela falou assim, será que a educação não é um obstáculo hoje para o aluno viver bem em sociedade? Será que nós estamos no lugar de facilitar o processo de viver bem em sociedade, transformando em obstáculo, né, fazendo com que o aluno bloqueie suas habilidades ou algo assim? Então, vamos instigar isso de alguma forma e fazer com que isso se alinhe. Lembrando que eu sei que tem muita gente aí fazendo isso, viu, gente? Muita gente. Eu acompanho o trabalho de muitos, às vezes de longe, às vezes de pertinho, e eu sei que tem muita gente lutando aí para esse obstáculo sair, né, e fazendo com que isso tudo se alinhe. Samanta, é interessante, né, que olhando esses slides aí, a gente pode ver o seguinte, parece que existe uma luta, né? Parece que é um contra o outro, como você falou. E, na realidade, não são sistemas opostos, não são instituições opostas. Porque se a gente pensar na sua estrutura, a estrutura social é muito parecida com a estrutura escolar. Então, a sociedade ela é composta de quê? Ela tem governo, né? Tem os políticos, né? Os governantes, né? Tem mercado, né? Mercado que às vezes está em situação de procura, às vezes está em situação de oferta, certo? Tem os pais, né? Que também são os cidadãos da sociedade, por assim dizer, né? São os empresários, são os empreendedores, né? São os produtores, e tem a criança, o adolescente, o jovem, que está buscando cada vez mais se aperfeiçoar. E o que a gente tem no sistema da escola, na estrutura da escola? A gente tem os governantes, né? Os políticos, que a gente não pode fechar os olhos para isso, né? A gente tem mercado, o mercado de trabalho que exige ou que busca no sistema universitário, ou busca na escola, os talentos para a sobrevivência do seu negócio, tá? E a gente tem os pais cobrando posturas e desafiando a escola, tá? E temos os alunos que também cobram, desafiam e querem mais, né? Então, a gente tem que alinhar só essas duas instituições que são muito parecidas, né? E aí a gente fica tentando, dentro da escola, dentro da educação, entender o contexto social que a gente está vivendo, né? Então, a gente fala assim, a gente tenta entender e tenta explicar, né, esse contexto do mundo pós-pandemia, digamos assim. E aí eu quero convidar vocês para a gente fazer um déjà vu, né? Para a gente falar daquilo que a gente já falou um pouquinho ano passado, no segundo semestre, né? E aquilo que a gente viu tão presente na nossa segunda-feira e na nossa terça-feira, né? Na fala do professor Fábio e na fala também do Evans, né? Que a gente está nesse mundo de transição, a gente está fazendo realmente a transição do mundo VUCA, que a gente via e falava dele tanto até o finalzinho do ano passado, né, para o mundo BANI, que apareceu, então, a partir da pandemia. Então, a gente saiu do VUCA para esse mundo frágil, né, BANI ou FANI, se a gente falar em português, né,
para esse mundo frágil, né? Onde a gente não consegue achar raízes sólidas, onde a gente não consegue, parece que achar concretude nas teorias, nas ações, nas atitudes, porque é tudo muito incerto. E aí cria na gente, cria no próprio mundo essa ansiedade de ser imprevisível, da gente não ter certeza de nada, porque quando parece que a gente está achando um caminho, a coisa dá uma reviravolta, sabe? E sei lá, vamos começar de novo, vamos tentar de novo, e a gente tem uma esperança de que seriam 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, talvez seja um ano. Hoje alguém já comentou comigo, nós vamos ter que conviver aí pelo menos até 2022, com todas essas regras, sabe, de máscara, de afastamento social, né, de álcool gel, nós vamos ter que conviver com isso, porque a vacina não vai chegar para todos ao mesmo tempo, né? Então, essa incerteza de amanhã como vai ser, esse desconhecido, devido a essa fragilidade que nós entramos nela, né? Cria na gente essa ansiedade e traz para nós, e muitos de nós, né, faz essa conversão somática, e tem muita gente que a gente vê, e não é só gente idoso, não é só adulto, não. A gente vê crianças, adolescentes que estão ficando assim, angustiados, depressivos, porque nós vivemos esse mundo VUCA de contato, né? De aglomeração, de todo mundo junto, de tumulto, né? A muvuca que a gente falava era isso, era tudo junto, misturado, esse tumulto, essa coisa toda, né? Onde a gente defendia as dinâmicas de grupo, o trabalho em equipe, que era todo mundo ali. E agora, a gente tem que fazer isso à distância. Então, a gente também está ficando assim, sabe, frágil, também está ficando ansioso, junto com o mundo, né? E essa questão de ser não linear, né? Essa incerteza que se a gente fizer alguma coisa hoje, se a gente tomar alguma atitude hoje, nós vamos ter que arcar com as consequências, talvez dê certo, talvez não dê, né? Então, é como uma onda no mar, né? Como já dizia Lulu Santos, né? Às vezes vem forte, às vezes vem branda, mas essa não linearidade, né? Então, isso é muito interessante, né? E, por mais que a tecnologia evolua, ela não consegue explicar para a gente muitas coisas. A gente fica se perguntando, mas por que isso foi acontecer? Para que é isso? O que nós temos que aprender com isso? E nem a mais alta tecnologia consegue explicar para nós. Então, nós estamos numa era também que a gente chama do mundo incompreensível, né? Nós não conseguimos ter, mesmo com essa evolução tecnológica todos, mesmo com toda essa robótica, a gente não consegue ter respostas claras, né? Então, esse mundo funny, ou esse mundo bunny hoje, sabe, causa esse caos também dentro de nós, dentro dos nossos alunos. E aí reflete um no outro, né? Reflete um no outro. Mas então, a gente tem esse convite. É interessante que eu estava vendo uma reportagem do Fórum Econômico Mundial, que acontece todo mês de janeiro, né, em Davos, na Suíça, e que esse ano, né, foi virtual, né, ele foi online, e o diretor, o fundador do Fórum Mundial, ele chama Klaus Schwab. Ele diz o seguinte, no discurso de abertura dele, ele falou exatamente assim: o ano de 2021 será crucial para se pensar um futuro com sociedades e economias mais resilientes, inclusivas e sustentáveis. As cabeças pensantes estão nesse Fórum Mundial.
né? Estão discutindo isso. E o cara vem e fala isso, que vai ser crucial. Então, por mais que a gente faça, por mais que a gente saiba, sabe, ele vai trazer, sim, desafios até diferentes do que nós vivenciamos em 2020, né? E ele vai ser crucial, talvez as cobranças sejam maiores. Talvez sejam. Talvez modelos que a gente acha que seriam, imexíveis, né, estão sendo mudados. E é uma coisa que vai exigir de nós muitas competências, né, muitas competências. E talvez a resiliência seja a maior delas. De repente, eu até posso me impactar com algumas mudanças que vão acontecer no nosso meio, no nosso métier, né? No nosso planejamento, no nosso dia a dia. Talvez seja impactante, mas a gente vai ter que se moldar a eles, a elas, a essas mudanças, e tentar entender o que ela traz de positivo para nós. E tentar enxergá-la, não como uma punição, mas talvez como uma oportunidade de eu enxergar novos horizontes, sabe? De traçar novas metas, até mesmo pessoais para mim, sabe? A mudar os rumos da minha história, talvez. E, de repente, de resgatar algumas competências que estavam esquecidas dentro de mim, porque a palavra vai ser competências, né? E esse mundo, Samantha, ela vai exigir, né, várias competências. Eu participo de um grupo de recursos humanos, o RH Acontecendo, onde tem várias. Pode voltar, Samantha, pode voltar um slide para mim, por favor. E vários gerentes de RH, vários gestores de RH de grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, microempresas, certo? De MEIs, que participam. E eles estão também, tanto quanto nós, ansiosos, angustiados, apavorados, porque também não sabem o que vai acontecer. Mas esse mercado, ele está girando. E ele fala, eu preciso ter, para o meu negócio sobreviver, bons profissionais. Eu preciso de talentos. E é aí, na sua escola, e é aqui, na sua universidade, que eu vou buscar esses talentos. E eles quase dizem para nós assim, prepara gente competente para mim. Sabe? Prepara gente com competências que eu vou precisar para fazer diferença e sobreviver no mercado competitivo. E aí é que a gente entra, então, com as competências que a gente chama competências pós-digitais e as competências socioemocionais, que o Fórum Econômico Mundial chama de soft skills, né? E que competências são essas, né, que o Fórum está exigindo? Ano passado, o Fórum já determinou, basicamente, 10 competências que elas serão válidas até 2025. Até 2025. Então, o que essas competências, né, pedem de nós, professores? Vocês não estão na escola apenas para preparar os alunos para serem profissionais com conhecimentos teóricos. Não. Eu preciso de competências socioemocionais. Peter Drucker, que é um grande empresário, ele tem uma frase espetacular que ele fala assim, as empresas contratam com base nas competências técnicas, com base nos conhecimentos. Os processos seletivos hoje são com base nas competências técnicas, mas as empresas demitem pela falta de competências socioemocionais. E, às vezes, demitem mais do que contratam.
E é onde, de repente, o novo rumo do ensino, da educação, tem que perpassar por aí. Sabe? Da gente estar preparando, sim, essas competências emocionais, né? E o Fórum Mundial fala para a gente que passa muito assim, a primeira competência que ele fala para a gente, olha, nós precisamos de pensamento analítico, de pessoas que pensem fora da caixa, de pessoas que pensem inovação, de pessoas que acompanham o mercado. Olha que bacana. O mundo está dizendo isso, que as competências hoje são essas. Bacana. O mercado precisa, o mundo precisa de aprendizado ativo. Ou seja, não vamos parar de estudar nunca. Sabe? A formação é continuada, a educação é continuada. Nós vamos ser eternos aprendizes. O aprendizado nosso vai ser ao longo da vida. Ao longo da vida. E eu falo por experiência própria. 42 anos de docência, 65 de idade. Não posso parar. Eu tenho que aprender sempre. Porque o que eu aprendi ontem, hoje já não faz sentido para os meus sobrinhos, para os meus netos. E eu tenho que trocar ideias com eles. Eu tenho que falar de igual para igual com eles. Então, se não for para os nossos alunos, que sejam para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, para que a gente tenha esse diálogo bacana com eles. O Fórum fala para nós em pensamento crítico e capacidade de análise. Será que hoje nós estamos tendo gente dentro da nossa sala de aula que tem pensamento crítico, que tem capacidade de analisar um fato, um problema, uma situação? Diz também que nós precisamos de criatividade, originalidade e iniciativa, proatividade. Não é cruzar os braços e ficar esperando. A era do funcionário, do colaborador, do empregado, que está lá só para fazer o que mandam, já era. Não existe mais. Ele tem que ser curioso. Olha que bacana, curiosidade de repente virou uma competência. Ele tem que ter a liderança e a influência social, porque ele vai ser um gestor de pessoas. Gestor de pessoas. Então ele tem que saber se comunicar com a sua equipe, com o seu cliente, com o seu acionista. E não adianta, nós preparamos o menino para o mercado. Diz também que ele precisa ter autonomia em tecnologia. Isso ele dá banho na gente. Mas a gente precisa incentivar isso para ele. Certo? Robótica, cada vez mais, usar a tecnologia para a solução de problemas. Usar a tecnologia em favor dele próprio e da sociedade. É isso, gente. O mercado está pedindo isso. E é nesse viés que nós temos também que construir a educação. Não só de passar para eles conhecimentos teóricos, mas de formar neles essas competências. E aí a gente tem que pensar que nós temos que desenvolver as inteligências neles. Né? Inteligência artificial, sabe? Que é essa de lidar com a tecnologia. Né? E de trazer essa tecnologia. Tem que saber desenvolver neles, despertar neles a inteligência criativa. Que é usar todas as inteligências que ele tem, sabe, para resolver problemas, para criar alguma coisa inovadora, que faça bem para o mundo, que faça bem para a sociedade. Tem que despertar nele a inteligência interpessoal. De novo, ele vai ser gestor de pessoas. Então, ele tem que aprender, ele tem que saber conviver com as outras pessoas.
saber se comunicar, saber transmitir. E também, talvez a mais importante, a inteligência intrapessoal, que é a emocional. Que, para ele conseguir todas as outras coisas, ele precisa saber lidar com ele. Ele precisa olhar para si, ele precisa se entender, ele precisa se aceitar. Né? Então, essa é a inteligência intrapessoal. Que é esse autoconhecimento, que é eu saber quem eu sou para mim, quem eu sou dentro da sociedade. É saber que eu tenho que ter um propósito, que o Evans falou tanto ontem no encontro. Né? Então, é a gente, de repente, ficar, sabe, atento para essas coisas. Para esse tipo de inteligências, ou para esse tipo de competências que eu preciso desenvolver neles. Né? Passa um para mim, Samanta, por favor. Olha só a bolha de competências que eu tenho aí para trabalhar. Isso tudo vai fazer parte do meu planejamento. Isso tudo tem que fazer parte do meu projeto de educação. Tá? É isso, gente. E a própria BNCC traz as competências voltadas para isso. Olha que bacana, citar só 10 para vocês também, né? As 10 competências da BNCC. Conhecimento, pensamento científico, criativo, crítico. Mesma coisa, repetindo o Fórum Mundial, tá? Repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, persuasão, tá aí, né? Autoconfiança, autocuidado, ao autoconhecimento intrapessoal, empatia, humildade, cooperação, solidariedade. Nós aprendemos a fazer isso nesse raio dessa pandemia. Pelo menos trouxe coisas boas para nós. Nós aprendemos a ser solidário. Nós aprendemos a enxergar o nosso próximo. Nós aprendemos a estender a mão para eles. E às vezes nós não estendemos a mão para o nosso colega, professor, que está do lado, que às vezes tem dificuldade com uma ação. Responsabilidade e cidadania. A BNCC pede isso para a gente. Então, gente, é isso. Esse é o nosso mundo. Essas são transformações que a gente vinha fazendo devagarzinho, mas que agora nós temos que dar um boom nisso aí. Tem que botar em prática. Sabe aquela luzinha, aquele fogo que tem dentro do nosso coração? Não foi à toa que você escolheu ser professor. Não é por acaso que você está aqui. Você poderia estar em outro lugar, em outra profissão, se desenvolvendo, mas você está aqui. Você tem uma missão que é quase divina. Então, vamos botar isso em prática, né? Vamos transformar o nosso mundo, não para sermos os melhores, mas para fazermos o mundo melhor. Beijo de luz, como diz Fábio de Mello. Tem certeza que eu falo agora? Gente, tanta mudança, tanta inspiração, o mundo inspirando tanta mudança. E a gente colocou uma frasezinha. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Essa antiga, famosa, clássica, mas ela se encaixa muito bem no que a gente está vivendo agora. Nós estamos precisando repensar nossa postura, nós estamos precisando repensar em como pensar nas competências em sala de aula, parar de pensar em conteúdo por si só, né? E pensar nessa integração de tudo o que está acontecendo nesta formação desse sujeito, né? Então, a gente vai parar um pouquinho de falar de teorias, que a gente está falando bastante, falar de tantas mudanças, para provocar vocês a pensarem um pouquinho. Quem quiser falar, fica à vontade, tá? Mas a ideia é o seguinte: e a sua atuação
em meio a tudo isso, em meio a tantas mudanças, como está? Né? Como pensar, né, no seu planejamento? O seu planejamento mudou? Se você aí tem mais tempo de UNES, o seu plano de ensino é exatamente o mesmo de algum tempo atrás? A sua forma de pensar a aula ainda é a mesma? Bom, vou pegar esse pedacinho da ementa, vou destrinchar toda essa teoria e vou desligar o notebook. Como está o seu planejamento, tá? Sua metodologia, você pensa nisso ou não? Ou está no automático? Você pensa, irmão, para esse objetivo dessa aula, é melhor eu pensar nesta metodologia. Para que eu consiga desenvolver esta habilidade que está como objetivo, eu utilizo qual estratégia? Vocês têm pensado nisso? Ou o planejamento não tem se modificado? Vamos ver. Ai, vocês vão ficar mudos? Ctrl+C, Ctrl+V, será ainda? Vou falar um pouquinho, então, Tia Ed. Vamos lá, Gui. Samanta. Fala, Guiná. Então, eu estou há 11 anos no UNES, né? Então, eu estou quase já me enquadrando aí nos dinossauros, né? Que pessoal que ainda tinha o plano de ensino fechadinho, tudo certo. Mas eu nunca tive o medo de tentar. E o Stefano sempre incentivou muito essas mudanças, a gente arriscar e a gente tentar fazer coisas diferentes. Né? Assim, eu desde quando me formei em 2001, comecei a dar aula em 2002, lá no estado, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um computador, né? Então, aí, comecei a pesquisar um monte de coisa e assim, Microsoft, Google, eu já pesquisava, eu era muito inquieto em relação a isso. Eu falei assim, nossa, a gente tem tudo isso e a gente não usa, não dá para usar, tal. E assim, quando veio a pandemia, até foi estranho que daí começou a falar de Google e tudo mais, eu falei assim, não, eu já faço isso, eu já mexo com isso, muito, né? Então, eu acabei sentindo a facilidade. Só que a minha área exatas é muito difícil da gente trabalhar essa situação de falar assim, vamos discutir, vamos fazer um outro. Então, a minha maior dificuldade, eu tenho um áudio aberto, a minha maior dificuldade, né, foi no caso de digitar uma expressão em matemática, né, de fazer com que os alunos participassem pela dificuldade de usar essa ferramenta. Então, o que eu acho que vai mudar, e voltando na outra pergunta que vocês tinham colocado, né, e a escola, como fica? Eu gostaria muito que fosse, assim, algo que misturasse o que nós tínhamos antes com o que nós temos hoje, Mas o antes também, eu vou ter que capacitar o meu aluno, porque eles têm muita informação, mas pouca formação. A gente fala isso das metodologias ativas há bastante tempo, mas eu vou ter que ajudar o meu aluno a usar um equation, né? A usar uma ferramenta que é o Planilhas, o Google, o próprio Word, que a gente acha que é muito simples, mas tem N situações que a gente pode usar e que não é explorado, né? Então, assim, a gente pode estar no colégio sem estar no colégio, na instituição, né, na unidade, sem estar dentro de sala de aula e fazendo aulas maravilhosas, né? Então, por exemplo, enquanto eu estou numa aula ali de 7 às 8h40, vamos pensar assim, mas eu posso estar dando uma aula em que meu aluno está rodeando a instituição, fazendo com fotos, com várias situações, né,
utilizando o notebook, que seja, e poder fazer uma aula e depois a gente reunir em sala de novo, né? Só que o aluno ainda não está preparado para isso. Então, isso foi para agitar, que a gente fala que a educação é a última a mudar, né? Mas ela precisava desse chacoalhão para começar a mudar, porque a sociedade está esperando da educação que a gente capacite os alunos, só que a gente não estava preparado para isso. Agora a gente está começando a engatinhar, começando a se preparar para isso, e quem sabe mais para frente a gente conseguir melhorar. Eu tenho tentado mudar o meu planejamento muito, né, com essas ideias novas e tudo mais, né, mas eu ainda encontro um pouquinho de resistência por conta de não saber lidar com a ferramenta por parte dos alunos. Acho que é interessante que até as próprias ferramentas estão percebendo essa limitação, né, Aguinaldo? Algumas que não tinham como ser inseridas expressões matemáticas estão aí criando possibilidades, outras que não tinham como inserir imagens, agora a gente consegue printar uma fórmula e colocar ali dentro. Então, até as próprias ferramentas estão percebendo essa limitação, porque o uso ficou mais intenso, né? E a demanda aí, a melhoria, e eles começam a perceber isso. E eu acho fantástica a sua fala de quando a gente pensa nos diferentes espaços de aprendizagem, que aqueles que eram resistentes e pensavam que o único espaço de aprendizado era dentro de uma sala de aula física, começaram a perceber que o aprendizado acontece. E realmente há muita informação na internet, e uma das competências que nós precisamos desenvolver, que a Edna brilhantemente destacou aí, né, que é o pensamento crítico, é filtrar todas essas informações que chegam para eles. Também cabe a nós, enquanto professores, favorecer esse desenvolvimento também dessas competências socioemocionais aí, que a gente tem visto, ouvido tanto nesses debates, né? Então, acho muito, muito coerente, muito necessário mesmo a gente discutir esse tipo de competências dentro de sala de aula mesmo, né? Só para acrescentar que eu gostei de uma fala que o Aguinaldo falou aqui, que eu escuto muito de alguns colegas do famoso, né, arroz com feijão, né, de como era o ensino antigamente. Muita gente acha que o planejamento de hoje, ele não enquadra o arroz com feijão de antes, né, de como era ensinado antigamente. E como você começou a capacitação, o antigo ensinava, eu aprendi muito bem, né? E a questão não é deixar, né, de ensinar da forma como nós ensinávamos. É lógico que a teoria ela vai continuar, é lógico que eu preciso, enquanto professora de português, ensinar sujeito, ensinar predicado. É a forma como nós vamos ensinar é que muda, né? E é o que muita gente, às vezes, se torna um pouco resistente enquanto nós falamos, né, nesse novo planejamento, nessa nova forma de ensinar, nessa aprendizagem mais ativa. E eu gostei muito do que ele falou, né? Alinhar, misturar o antigo com o novo, né? Desculpa, Edna, eu te cortei. Não, a sintonia está tão boa que é exatamente isso que eu ia falar, certo? Que a gente não é para jogar fora aquilo que a gente sabe, né? Não, de maneira nenhuma. A gente vai parar de dar teoria? Não vamos parar de dar teoria, não. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, da forma que fazia até agora, isso tudo vai ser preservado, né? E como você muito bem falou, Ariane, só que de uma forma diferente. E olha só, né, nós estamos aqui desde as 7h15, mais ou menos, em exposições quase, né? Que seria aí uma forma de metodologia tradicional, mas agora a gente vai buscar aí um pouco mais da provocação de vocês. Gente, eu quero que vocês pensem aí em como mesmo repensar esse planejamento. Né? Se você tem aí, de alguma forma, integrado, mobilizado esses conhecimentos da sua ementa, esses conhecimentos da profissão que está sendo formada ali,
se vocês estão movimentando todos esses conhecimentos para que eles sejam capazes aí de atuar com eficiência na prática da sua profissão. E aí eu quero que vocês pensem em uma disciplina, né? Ou a sua disciplina, ou uma das suas disciplinas, aquela que você tem, assim, que você sente que mais precisa mexer nesse planejamento. Se você tem uma disciplina integrada e está pensando em como vai fazer esse planejamento, vamos fervilhar algumas ideias agora, tá? Vamos tentar pensar aí em alguma proposta que pode ser aí trazida para esse planejamento. E aí, o que eu quero que já me adiantar, né? Alguns exemplos que eu vou trazer aqui, vocês já viram. Acho que uns 3 exemplos vocês já viram no semestre passado, mas a gente quis trazer, mesmo assim, porque a gente acha muito válido para esse momento de planejamento. Primeira coisa, acho que todo mundo já ouviu falar aí da aula em 3 momentos, né? Que tem aquela aula expositiva, que organiza o conteúdo, que expõe alguma teoria. Depois a gente coloca o aluno com a mão na massa, com uma dinâmica coletiva, com colaboração, uma ideia de problematização, um estudo de caso, e depois a gente volta com um processo de consolidação de tudo isso. Bom, aí a minha pergunta é a seguinte: por que não embaralhar todos esses momentos e não começar com uma prática problematizadora que deixa esses alunos de cabelo em pé, e eles vão errando, vão acertando, e aí sim você busca aquela mobilização teórica, né? Então, a ideia é que vocês comecem a planejar na cabeça de vocês, a pensar em possibilidades de colocarmos esses 3 momentos dentro da nossa aula de uma forma criativa, de uma forma que se encaixa aos nossos objetivos daquele momento. Meninas, me interrompam quando quiser, tá? Fiquem à vontade aí. Bom, esse exemplo B, ele é bem específico para o remoto. Percebam que ele oscila entre momentos síncronos e assíncronos. O próximo também, só que de outra ordem. Só que o que eu queria que vocês observassem? Nesse planejamento, a gente tem atividade, a gente já associa a ferramenta. Então, olhem só o que esse exemplo traz para nós. A gente tem uma discussão, uma interação, uma retomada dos conteúdos. Como? No Mente, como nós fizemos aqui, cada um colocando as suas ideias. No Google Meet, neste momento síncrono que nós estamos aqui. E a gente traz um slide, né? A gente traz aí uma exposição. Então, a gente já consegue utilizar algumas ferramentas aí que vão nos ajudar. Depois, no assíncrono, a gente pode trazer um estudo de caso. Percebam que a gente pensa na estrutura da aula, a gente pensa na estratégia, na metodologia, na técnica. Depois, a gente pensa na ferramenta para atingir o nosso objetivo, tá? Eu ouvi já de alguns professores que o problema é pensar na ferramenta, né? Quando a gente pensa no objetivo primeiro, talvez fica mais fácil a gente buscar uma ferramenta que se encaixe. Depois, ainda no momento assíncrono, olha lá, tem uma definição de problema, tem levantamento de hipóteses, coisas colaborativas que o professor pode estar atuando como mediador, mas não de forma síncrona. E, por último, tem ali uma socialização dessas propostas, tem uma discussão coletiva de tudo que foi discutido naquele momento. Na C, dá uma oscilada ali entre o síncrono e assíncrono, mas percebam que já é uma ideia de trilhas de aprendizagem, né? Então, você vai ter uma pré-aula, você vai ter um jogo, você vai ter um artigo para leitura. Isso tudo pode ser feito em ferramentas simples. Um slide, por exemplo. Não sei se aqui tem alguém que estava na capacitação hoje de gamificação, e a quantidade de games que eles mostraram para nós com slides, né? Então, essa possibilidade de tornar essa trilha, essa gamificação também assíncrona, essa pesquisa, um estudo dirigido, então todas essas associações.
Falando em trilhas de aprendizagem, já que a gente está falando de um ensino remoto, que pode voltar rapidamente para um híbrido, onde nós temos alunos presenciais, temos alunos à distância, a trilha de aprendizagem, ela funciona bem, porque você consegue dividir o seu conteúdo e pensar em tarefas diferentes. Então, eu tenho uma disciplina, eu tenho um conteúdo X, que eu tenho o objetivo X, e eu consigo pensar em 2 propostas diferentes, por exemplo, para atender o mesmo objetivo. Então, eu consigo permitir que o meu aluno escolha, por exemplo, se ele tiver no celular, ou se ele tiver só o celular, se ele tiver com dificuldade de acessar ferramentas online, algo do tipo, ou se ele estiver presencialmente em março, quem sabe, né? Fazer aí de formas diferentes o mesmo objetivo. Né? Então, a organização dessa disciplina, ela se dá por conteúdos também, por objetivos, e o aluno consegue ali escolher a tarefa. Esse aqui foi o que a gente focou, né, no semestre passado, então vou passar por ele para quem não esteve conosco, mas é uma trilha de aprendizagem que funciona assim. O conteúdo do meio, que tem uma estrelinha, é obrigatório. E o aluno pode escolher um caminho. Como assim? Ele vai escolher um azul e um verde, um estudo e uma entrega, para que ele consiga aí entregar aí o que nós queremos. Mas a gente tem um conteúdo base que ele é obrigatório passar. A gente tem uma atividade base que ele é obrigatório. Então, também é uma trilha muito, muito importante. E esse exemplo é o que eu queria provocá-los nesse pensamento de hoje, da disciplina de vocês. Pense na sua disciplina como um grande projeto de aprendizagem. Então, eu tenho uma disciplina e ela é o projeto de aprendizagem que eu tenho aí para esses alunos nesse semestre. Dentro deste grande projeto, eu tenho subprojetos com objetivos diferentes, com habilidades a serem desenvolvidas diferentes. Então, eu pego esse conteúdo todo, esse projeto grande, divido em habilidades e penso em formas de atingir esse objetivo. E aí eu desenho subprojetos. Para desenhar esses subprojetos, eu preciso pensar em algumas coisas. Por exemplo, esse aluno, ele precisa ter ações, atividades para desenvolver, né? Porque a gente está falando de um projeto ativo, né? O professor é mediador nesse processo, então você precisa pensar em formas de intervir em cada ação dessa. O aluno é ativo, eu preciso pensar na metodologia, qual método vai ser melhor encaixado nessas propostas, quais técnicas se encaixam nessas questões, quais ferramentas vão me ajudar nesse objetivo e como avaliar. Alguém colocou lá no nosso mente que queria saber se o aluno está aprendendo. Como avaliar? Como saber se esse aluno está aprendendo? Isso faz parte do planejamento. Samanta, mas eu vou fazer isso toda a aula. Você pode pensar numa aula, você pode pensar no mês, você pode pensar nas últimas sextas-feiras do mês. Um exemplo, tá? Uma habilidade que eu quero trabalhar na minha disciplina. Interpretação. Eu acho que os meus alunos têm dificuldade de interpretar. E aí eu vou fazer um pequeno projeto para atingir esse objetivo. Então, eles sempre vão ter que me entregar algo de interpretação, ou eu vou dar pequenas atividades na última semana do mês. Então, a gente pensa nas habilidades principais do nosso conteúdo e pensa em subprojetos. Quem está com disciplina integrada, já pensou em dividirmos toda essa disciplina em subprojetos e pedir aí em rodas de conversa para os mentores trazerem aí essas habilidades à tona, né, todos juntos, convidados. Então, há muitas formas de pensar nesse subprojeto. Todo mundo quietinho. Bom,
E, às vezes, em ouvir a palavra projeto, parece uma coisa muito grandiosa e que vai dar um trabalhão e que nós não vamos conseguir colocar, né, realmente em prática. Mas não é. O projeto, ele tem um objetivo, ele tem uma metodologia, ele tem uma ferramenta, coisa que a gente já faz no nosso planejamento. Só que, às vezes, a gente não pensa nesse passo a passo, nessas ações, nesses papéis. E é isso que eu queria provocá-los hoje. Que a gente voltasse em todas essas mudanças que nós falamos e modificasse também o nosso planejamento, a nossa forma de enxergar tudo que nós estamos vendo aí em sala de aula. Bom, vou abrir aqui, mudar de tela só para vocês acompanharem a Ariane aí. E agora vocês vão colocar em prática, né? A Samantha está trazendo aí, né? Um exemplo para vocês fazerem aí, né? Um esboço de um projeto, tá? Como ela falou, vocês vão pensar na disciplina de vocês como um grande projeto de aprendizagem, né? Onde ela tem os objetivos, ela tem as habilidades, tem as competências a serem desenvolvidas, ela precisa ser avaliada, né? E vocês precisam avaliar as habilidades, tudo que vai acontecer aí. E você vai ter o papel, né? Lembrando que você tem o papel, né, de mediador. O aluno, ele vai ser o protagonista nesse processo de aprendizagem. E você vai recorrer a algumas técnicas e estratégias ativas de ensino de aprendizagem. Você pode recorrer aí a ferramentas, né? A Samantha já mostrou para vocês aí algumas, né, formas e algumas ferramentas que podem ser utilizadas. E aqui a Samantha vai mostrar para vocês o exemplo que vocês vão utilizar aí. Olha lá, o projeto de aprendizagem, né, a disciplina de vocês, ou as habilidades a serem desenvolvidas, o subprojeto, a metodologia que você vai utilizar, as estratégias, os recursos que você irá utilizar, e como você irá avaliar. Em vermelhinho aí já tem alguns exemplos né, de como você pode fazer isso. E, Samantha, você vai ensinar aí como fazer a cópia? Gente, a ideia é que vocês não se prendam a exemplos, a modelos, até porque não existe receita de bolo para planejamento, muito menos algo que a gente tem certeza que vai dar certo em todas as turmas. A gente não tem respostas prontas, a gente tem provocações, reflexões, né? E vocês conhecem o conteúdo como ninguém e vão conseguir repensar o planejamento, ou em alguns desses exemplos que nós mostramos, ou em outro exemplo completamente diferente, que quem sabe veio um insight aí agora, com tanta fala, né, com tanta ideia que a gente tentou trazer aqui para vocês. Às vezes, alguma aula, né, que já tenham pronto, algum projeto já pronto que vocês tenham, né, que é só mudar uma coisinha ou outra. Então, a ideia é vocês buscarem uma forma de repensar esse planejamento. Se tiver, né, em disciplinas compartilhadas e que quiserem apresentar na reunião essa ideia, ou tiver alguém da mesma área, vi que tem poucos aqui da mesma área, que queiram bater um papo, fazer a mesma ideia, mas a gente vai dar um tempinho, só para vocês, com algumas provocações que nós trouxemos aqui, consigam repensar em alguma disciplina. Peguem um planejamento e vamos tentar repensar. A gente colocou nesse doc de projeto, porque acredito que, para esse momento remoto, ele seja bem provocador para os alunos e eles tragam, talvez, um engajamento bem interessante, né? Se a gente faz um projeto de gamificação, se a gente traz um projeto de outras áreas que vocês estão vendo aí nas capacitações,
com certeza vai provocar esse engajamento, promover tudo isso aí. O que a gente fez? Vocês vão, se vocês quiserem esse modelo, esse exemplozinho, essas caixinhas que estão aí, vocês podem entrar nesse gg.gg/MA 2021. Vocês não vão conseguir editar esse documento. Então, o que vocês vão fazer para conseguir editar o documento? Vão clicar em arquivo, fazer uma cópia. Arquivo, fazer uma cópia. E aí vocês vão conseguir editar o documento que vai abrir, tá? Só clicar aqui no cantinho, arquivo e fazer uma cópia. Tô vendo o pessoal entrando ali. Qual é o endereço, Samanta? gg.gg? /MA 2021. Quem achar mais fácil clicar no link, tá no chat, tá? Nós vamos dar um tempo só para rascunhos de insights mesmo. Pensem no planejamento, dê uma rascunhada nos insights que vocês tiveram enquanto planejamento. Prometo ficar quieta, que o povo me xinga que eu ponho para pensar e não paro de falar. E aí a gente já volta.
Pessoal, como a ideia mesmo que vocês registrem os insights e tudo que vocês já foram criando por aí, eu já vou chamando vocês de volta aqui. Afinal, não tem como planejar em 20 minutos, em 10 minutos, né? Tudo que a gente pensa aí sobre a disciplina. É mesmo os registros de todo esse insight, de tudo isso que vocês estão pensando, tá? Bom, e aí a gente provoca de novo, né? Conta, como está sendo, né, repensar nesse planejamento? Vocês acham que vai dar certo? Se alguém quiser contar, né, fique à vontade para abrir o microfone ou escrever aí para nós. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Todo mundo me ouvindo bem aí? Tranquilo, Rafaela. Então tá bom. Bom, eu vou dar, assim, falar, né, o que eu vivi no semestre passado. Eu tenho uma disciplina, né, no curso de administração em comércio exterior, que é mecanismos de tarifas. E é uma disciplina que, para quem não está dentro do comércio exterior, respirando o comércio exterior, ela é, assim, desafiadora, né? Porque na administração, como é um curso muito amplo, a gente tem os meninos que são que gostam mais, né, que trabalham com recursos humanos, outros contabilidade, né, outros estão com a área administrativa de fato, e a gente também tem os meninos do Comex. E ela, assim, ela foi um desafio gigante para mim, né, porque aí eu começava a aula assim, eu começava com mente, aí eu colocava toda felizinha, né, e ficava lá esperando. Aí tinha, assim, 3 respostas. Aí eu imaginava, as respostas talvez tá vindo, né, de alguém que tem mais. Aí eu pegava essas 3 respostas, falava assim, quem pôs? Aí às vezes apareciam uns, né? Aí a gente começava a conversar e aí eu tentava trazer. Aí essa disciplina, ela fala muito de tributação no comércio exterior, que ainda é um pouquinho mais, né, desafiante. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar tudo que estava acontecendo em relação à pandemia, né? Então eu pegava, vamos falar sobre isenção do imposto de importação para o teste rápido, vamos pegar não sei o quê. Então, assim, isso tem, assim, né, não foi 100% de acerto, mas isso trouxe mais alguns alunos para perto de mim. Aí o dia que foi o pacote de arroz, né, zerar os impostos de importação também, aí todo mundo faz compra, né? Aí o pessoal interagiu mais nesse dia. Então, assim, eu falo, é difícil, eu sempre tento trazer, eu já compartilho com eles antes, né, a minha aula, no caso, elas são 4 aulas, então, assim, são todas no mesmo dia, então eu fico com eles das 7 até as 10h30, digamos assim, meu horário é cheio com eles. Então, eu sempre tento que pegar alguma coisa que seja comum a todo mundo. Então, o dia que a gente foi falar do preço do pacote de arroz, né, deu uma discussão, assim, ótima, porque é difícil trazer uma coisa que todo mundo ali fale a mesma língua. Aí eu sempre compartilho com eles, de tal a tal horário a gente vai fazer isso, já mando para eles o cronograma antecipadamente, para que a gente possa fazer essa troca durante a aula, para eles também se prepararem. Então, tento mandar um texto complementar e tudo mais. Nem sempre dá certo, mas isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer nessas aulas de tributação no comércio exterior, por ser uma matéria muito específica e de que, geralmente, quem tem o maior interesse são os alunos que estão trabalhando com isso já no dia a dia. Então, os itens da cesta básica são sempre sucesso quando a gente vai fazer. É isso, pessoal. Nada mais real do que o arroz, né, Rafaela? Parabéns, que sucesso! É isso. É trazer a realidade para a sala de aula, é buscar alguma forma de que eles enxerguem que isso que você está falando faz sentido lá fora, faz sentido para ele, né? E essa é a ideia, show, perfeita, o planejamento e o exemplo que você trouxe. E eu acho que a ideia de trazer aquilo ali, né? Um problema, uma necessidade real, você mediando, esse aluno fazendo, esse aluno discutindo, que é o que vai fazer mais diferença para nós nesse momento. É isso mesmo.
Parabéns, Rafael. É o mundo dele na sala de aula. É isso que a gente... Samantha, eu queria compartilhar com vocês uma experiência de, até nem é um planejamento, não é nada sistemático e nem diretamente relacionado à disciplina. No início do semestre, como eu teria 2 turmas, eu teria junção de turmas, eu achei interessante e eu queria trazer as meninas todas para o meu lado e queria trabalhar ali junto com todas, né? Eu preparei uma lembrancinha, uma sacolinha para cada uma da sala e levei de casa em casa antes de começar a aula. Faltava 10 para 7, eu consegui entregar na última casa, corri aqui para casa para iniciar a aula, mas eu falei que não podia abrir. E aí no grupo do WhatsApp, elas já estavam lá, eu recebi, o que é? Aí eu falava que não podia, que era uma atividade que estava ali dentro da sacolinha para a aula, que a gente ia usar material da aula de metodologia da geografia e história, que esse material não podia ser mexido antes do horário de aula. E elas ficaram com a sacolinha, aquela sacolinha de papel pardo, e eu não coloquei muito detalhe fora, para elas não perceberem e pedir para grampear bem a boca da sacola para não dar para ver nada lá dentro. Elas ficaram pensando que tivesse alguma coisa relacionada a mapa, alguma coisa para montar. E aí, quando eu iniciei essa aula, que 10 para 7, corri para casa, eu tinha entregue na última casa, juntando as 2 turmas, deu 33 alunas, eu fui em 33 casas, acho que eu comecei umas 2 horas e fui e levei. Sorte. E aí... Contas, né? Falei com elas, ó. Não, eu fiz um trajeto antes, peguei os endereços na secretaria aqui da FATEPS e fiz o trajeto que ficasse mais fácil para eu entregar. E elas tirando foto e mandando uma para outra, ainda não recebi. Dali, você achou minha casa? Vem aqui, como se fossem crianças, né? Eu acho muito interessante essa questão também, né? Da gente, desse lado humano nosso. E aí a gente iniciou a aula. Aí eu dei boa noite, falei, olha, então agora nós vamos iniciar a aula, vocês peguem essa colinha que vocês receberam com todo o material para aula de metodologia da geografia e história, e nós iniciaremos as atividades. Elas abriram, tinha um cupcake, um suquinho e uma mensagem dentro da sacolinha. Falei, então, nós vamos iniciar a aula de hoje, nós vamos tomar um café juntas e tem uma mensagem que vocês receberam aí e cada uma vai falar um pouquinho sobre essa mensagem que recebeu. Aí estavam muito relacionadas as questões aí da pandemia, do isolamento, esse lado da essência humana mesmo, né, dessa necessidade da gente ter o outro, da relação, da interação, do cuidado, da empatia. E aí elas foram abrindo e lendo, várias choraram, e a gente pôde, assim, trazer essa questão humana, né, de cada uma, as fragilidades e o potencial, o que cada uma esperava do semestre, como é que elas gostariam de trabalhar esse semestre. Então, assim, foi uma aula inaugural, foi uma primeira aula aí de incentivação, né, de inter-relação, e eu consegui trazer esse lado humano delas e mostrar também, porque eu começo a chorar, a Samantha me conhece, aí falei com elas, né, dessa interrupção que a gente teve, que é lógico que a gente gostaria de estar tomando esse café juntas ali, né, uma do lado das outras, né, a gente juntas, mas que a gente não tinha possibilidade naquele momento, e foi emocionante, a gente conseguiu, a partir dessa dinâmica, dessa atividade, perceber o outro, né, percebeu essas questões de cada uma, as fragilidades de cada uma. O que acontece? Algumas falando que perderam, uma tinha perdido a irmã com Covid, e a outra, quer dizer, a gente abre, né, na psicologia a gente trata dessa questão, da gente abrir esse espaço aí,
de humanos, né? De pessoas, para a gente depois trazer o conteúdo. Então, foi sensacional. Elas falaram sobre elas, a gente ouviu esse lado humano e depois a gente passou para tratar da disciplina em si. Foi excelente. Perfeito, Dalit, perfeito. Parabéns pela sensibilidade que você teve aí e como você conseguiu envolvê-las, né, nesse momento, né, e trazer essa sensibilidade tão essencial. Parabéns, viu? Mas as competências de novo, né? Todas, Com certeza. socioemocionais e tudo mais. E aí, né, a formação integral que a gente fala há tanto tempo, né? Pensar nesse sujeito inteiro aí. Muito bom. Parabéns, Dalit. Eu vou falar assim, porque os meus alunos, eu fui chamado ano passado para ser madrinha de formatura e eles vieram na minha casa. Eles começaram a aula normal e falaram assim, Ariane, agora sai aí no portão que tem uma coisa te esperando aí fora. E eu saí, eu falo que em tempos de pandemia isso é uma coisa assim fantástica. Na hora que eu saí, que eu vi os meus alunos ali, nesse tempo que a gente não vê, né, não tem isso, foi uma coisa assim fantástica. Eu imagino como que os seus alunos também se sentiram, você fazendo esse carinho com eles. E eu vou falar, me deu vontade de fazer também. Ariane, acredita que elas fizeram isso comigo depois? Para convidar para separar ninfa, elas me convidaram, a Tcheliane Menegato, para ser professora homenageada, e mais duas professoras. E elas levaram a sacolinha, igual eu tinha feito com elas. Elas falaram, a gente copiou a sua ideia. Só que aí, quando entregou, chegou aqui em casa para entregar, elas falaram que era uma atividade da turma, porque eu tinha programado com elas aulas práticas, então elas realizariam a atividade prática através desse recurso lá que estava os objetos ali dentro da sacolinha. Eu falei, tá. Eu nem lembrava mais, porque fazia tempo que eu tinha feito, e aí elas fizeram, e quando eu abri, né, gente, linda a agenda, aí elas entregaram, né, com convite todo, para convidar para a ninfa do curso de pedagogia, com o nome de todas elas aqui. Aí a gente abria, tinha o bilhetinho dentro da caixa, gente, maravilhoso. Aqui, só que essa caixa estava dentro da sacolinha. E aí tem um laço. E aí aqui os dizeres, a gente lia, a Glória leu, a parte dela, eu, a Tcheliane, e aí me convidando para a ninfa. Eu falei, gente, como que a gente planta e daí a gente colhe, né? Muito, o ser humano é muito essa questão da empatia, a gente se coloca no lugar do outro, essa sensibilidade, é perfeito. É o E famoso. como a gente pode fazer diferença na vida do outro, né? Vai, Ariane. Não, é o famoso gentileza gera gentileza, né? É isso aí. Com certeza. Bom, mais alguém quer compartilhar alguma coisa aí? Fique à vontade. Não? Gente, então a gente destacou aqui algumas palavras que mesmo que você não faça o seu planejamento no papel, no quadradinho, você pense em cada um desses detalhes. Qual é o seu objetivo? O seu aluno está como ativo nesse processo? Está mesmo. Você está trabalhando competências socioemocionais? Você está trabalhando a colaboração? A metodologia que você está trabalhando está de acordo com a ferramenta que você está trabalhando? Só uma provocação mesmo para a gente pensar aí nesse planejamento, né? Então, mesmo que você não faça aquele quadradinho, não preencha cada passo daquele, não deixe de se provocar nesses pontos, né? Pense sempre aí, passe por esse filtro antes de vir aí para a sala de aula com eles. Estou passando no lugar errado. E acabou que a gente fez aqui, né, a troca de experiências, né? Que nossos alunos... né? E essa é a intenção da primeira fala que foi dita, né? Vamos trocar, vamos compartilhar, vamos conversar mais, que esse é um dos objetivos. Certeza. Tia Edna? Olha que legal, para a gente fazer o encerramento, né? A gente trouxe esse rapazinho aí,
né, que é um menino ainda, né, mas que de menino ele traz essa mensagem para a gente, né? Essa frase muito significativa para o nosso momento agora, né? O Paulo fala para a gente, né, que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática, né? Aí dispensa as palavras. Dispensa. É só E a assim. gente se inclui nessa, viu, gente? Todos nós nos incluímos nessa. Com Com certeza. Que a certeza. nossa fala vire realmente a nossa prática aí. E que a gente continue inspirando pessoas, nos inspirando, né? E que a gente tenha um ano letivo aí muito feliz, mais tranquilo, talvez, que o ano passado, mas ainda de muitos desafios, muitos. Se Deus quiser, de muito trabalho, né? Que a Com gente certeza. se apoiar aí. Com certeza. Bem bacana. E aí, gente, a gente fala refazer o nosso planejamento não é jogar o que a gente sabe fora. De novo, falando isso, tá? É aproveitar o que a gente já tem, aproveitar o que a gente já faz e faz muito bem, né? E fazer aí essa mistura e complementar, né? Acho que a palavra bacana é essa, integrar, complementar isso que a gente já faz tão bem, tá bom? Bom, eu quero, a princípio, agradecer a vocês pela participação, pela atenção, né? Por estar aqui com a gente hoje, dividindo esse momento, né? Um beijo no coração de cada um de vocês, certo? E vamos trocar, vamos partilhar, vamos compartilhar sempre, ok? Tenham todos uma boa noite, né? Paz e luz. Beijo para vocês. Meninas, com vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado por estarem aqui, né? Obrigado por compartilhar tudo que vocês compartilharam com a gente. Beijos. Olha só, não queria ir embora sem falar alguma coisa, e por vários momentos eu tive vontade de manifestar algumas ideias, alguns pensamentos, algumas críticas, mas me senti um pouco constrangido de interromper uma narrativa que vocês concatenaram muito bem, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que a minha cabeça funcionou o tempo inteiro, né? Enquanto vocês foram falando, vocês e os outros colegas. Acho muito importante esses encontros e o compartilhamento de experiências. Não é de hoje que eu já venho exercitando as metodologias ativas, né? E fui descobrindo algumas coisas que a gente só descobre exercitando, né? Que a gente tem que misturá-las todas, né? Entre aspas, todas, né? Mas é o que eu tenho feito, quer dizer, numa mesma aula, usar várias metodologias diferentes, várias estratégias diferentes. Nós estamos num cenário realmente diferente, desafiador para a gente. Vocês perguntaram o que mudou? Tudo. Mudou tudo, né? E algumas coisas boas que vieram, como a nossa aproximação, a nossa dos alunos, a nossa aproximação da tecnologia. Acho que isso não tem mais muita volta, nós vamos continuar também por aí. Acho que uma coisa positiva que apareceu no meio disso tudo foram as pessoas falarem mais de uma coisa importantíssima, que até motivou eu vir dar esse depoimento para vocês, que são as soft skills, né? Que é a necessidade de considerar e tratar as pessoas acima dos métodos do conhecimento, das teorias. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, está todo mundo tentando melhorar mil estratégias, mil ambientes, pensar de mil formas diferentes, mas como um cara de recursos humanos e formado pela psicologia, né, eu preciso dizer que a coisa mais complexa e difícil e desafiadora disso tudo são as pessoas.
são os seres humanos. Como que a gente vai estabelecer essas relações? Ainda mais agora com a distância física, que é algo também que, em parte, deve continuar no mundo do trabalho. Como se darão as novas relações, né? Esse jovem que a gente falou no início, que é um jovem ansioso, né? É um jovem que tem 1000 estímulos ao mesmo tempo, o que é bom e ruim, porque eu acho que o nosso grande desafio como professor é conseguir envolver o aluno naquilo que a gente planejou, é conseguir que eles se concentrem, pelo menos alguns minutos, numa atividade, porque o índice de dispersão ele é enorme. E eu acho que essa realmente é a dificuldade maior nossa, né? É como atraí-los e mantê-los dentro de tudo aquilo que a gente planejou, que a gente quer, né, para eles. Então, agradeço as nossas 3 pilotas, né? Agradeço a participação da turma, bom ver vocês, né? E muito obrigado pelas reflexões que vocês me provocaram. Um abraço. Chega. Como eu amo te ouvir, Marcelo, você nem imagina. Jamais você interromper, viu? Podia ter entrado quantas vezes quisesse. Vocês não mereciam. Muito bem, então. Bom, pessoal, então boa noite, bom descanso. Amanhã vocês têm colegiado, tem mais discussões e provocações pela frente. Então, um beijo aí no coração de cada um. Obrigada, viu, gente? Para vocês também. Abração, Samanta. Abração, Tchau, gente. Tchau, gente.